Uma dose de Bíblia, uma pitada de terapia, esta é a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde a Bíblia nos fala sobre a criação da mulher. A mulher, segundo aquilo que nós lemos aqui, foi criada por Deus para suprir uma falta que o próprio Deus identificou no homem. Deus viu que o homem não tinha ninguém que lhe completasse. E foi por isso, então, percebendo esta incompletude, que Deus decide criar a mulher. O versículo 20, ainda no capítulo 2, nos diz que, depois que Adão terminou de dar nome aos animais, aqui há uma observação dizendo: todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Adão não encontrava ninguém que fosse uma igual a ele. Então, a gente percebe que cada animal tinha sua outra metade, mas Adão não. E com certeza, Adão ele estava ali a observar toda a criação de Deus, todo o trabalho que Deus havia feito e até mesmo a cooperar para aquilo que Deus havia feito, porque Deus traz os animais e pede a ele para que ele dê nome a cada um deles. Mas quando Adão termina tudo isso, ele olha para ele e percebe que não havia ninguém que lhe correspondesse. E a gente não sabe quanto tempo isso durou, a gente não sabe quanto tempo Adão levou para dar nome a todos os bichos, a todos os animais. Não sabemos se foi um dia, uma semana, um mês, um ano. Não temos, a Bíblia não registra isso, nós não sabemos esse período de tempo. O fato é que Adão, ele se sentiu só. E Deus, olhando para esse quadro, ele disse: não é bom que o homem se sinta só. E eu vejo aqui um cuidado de Deus, um carinho de Deus para com o homem, porque Deus viu que o homem não seria completo sozinho, ele não seria feliz sozinho. E o mais interessante é pensar que Deus, ele permitiu que Adão sentisse isso. É interessante pararmos para pensarmos sobre esse ponto. Deus permitiu que Adão sentisse que ele não estava bem, que lhe faltava alguma coisa, para só então depois trazer a pecinha que lhe faltava, para só então depois trazer a solução para aquilo que Adão estava a sentir. E eu gostava de refletir exatamente sobre este ponto com vocês neste dia. Deus, com certeza, ele conhece as nossas faltas. Ele sabe daquilo que nós precisamos. E muitas vezes ele vai permitir que nós sintamos de fato necessidade, para só então depois providenciar aquilo que nós esperamos, que nós precisamos, aquilo que nos falta. E por que é que isso acontece? Você pode se perguntar. Com certeza, não é porque Deus é alguém ruim, um pai distante, um pai que gosta de deixar que os seus filhos passem necessidades. Nada disso. É porque quando você recebe o que te falta, você dá mais valor àquilo. Por exemplo, se você precisa de algo, quando você recebe, você com certeza vai valorizar muito mais aquilo que você recebeu. Por quê? Porque você precisava daquilo. Não é assim? Pare e pense um pouco sobre a sua vida. Quantas vezes você já precisou? Quero te dar um exemplo simples aqui. Você precisou de um carro, porque você anda de transporte público, você trabalha longe e então você precisa acordar muito mais cedo, você precisa pegar 2 ou 3 transportes, você precisa muitas vezes fazer baldeação, mudar de transporte ou até mesmo de linha, alguma coisa do gênero. Então, por isso, você deseja muito um carro. Quando você obtém esse carro, você dá muito valor a ele.
você cuida com carinho, você zela. Por quê? Porque você agora pode acordar um pouco mais tarde, você pode se esforçar menos para chegar ao seu trabalho, e aí você vai dar muito mais valor a este carro do que uma pessoa que já tem um carro. Uma pessoa que já faz todo esse trajeto de carro, que pode ir para a igreja, que pode ir para o trabalho, que pode ir ao supermercado de carro. E aí quando você não tem, você percebe o quanto aquilo te faz falta, mas quando você obtém, você fala, uau, não, agora eu preciso cuidar, porque eu precisei empenhar um esforço para obter isso. E para outra pessoa que talvez já tenha um carro, fez 18 anos, ganhou um carro do pai, da mãe, do tio, não sei, ou trabalhou e teve um carro antes de precisar tanto dele, talvez para essa pessoa um carro não lhe faça diferença. Lógico que o conforto pode ser diferente, mas talvez ele não dê tanto valor porque ele já sabe o que é andar de carro. Então Deus muitas vezes deixa com que nós sintamos essa falta, essa necessidade, para que nós possamos valorizar muito mais aquilo que Ele está nos dando. Entretanto, é muito importante ter aqui um equilíbrio. Quero só fazer um adendo aqui nessa parte, para que nós não venhamos valorizar demasiado também as coisas que nós estamos obtendo. E também foi o caso de Adão, porque Adão deu tanto valor à mulher que Deus criou para ele, que ele cometeu um erro conscientemente, sabendo que isso lhe custaria tudo o que ele tinha até então, apenas para apoiar a sua mulher. Mas isso é assunto para uma outra reflexão. Eu só fiz aqui mesmo um parênteses, porque nós precisamos ter atenção a isso, para não valorizar demasiadamente as coisas que Deus nos dá. Então, voltando aqui à nossa reflexão, se tem um conselho que eu gostaria de trazer para você hoje, é que essas faltas que muitas vezes nós sentimos, eu queria dizer para você, não se preocupe com elas, porque Deus está vendo cada uma delas e no momento certo Ele vai suprir cada uma delas. Porque talvez seja a falta de alguém ao teu lado para caminhar contigo, talvez seja a falta de carinho, a falta de afeto, falta de atenção, falta talvez na sua vida financeira, a qual você tem orado e pedido a Deus por um milagre há algum tempo, falta na sua família que tem estado desunida, dividida, muitas vezes falta de reconhecimento, que nós esperamos muitas vezes receber o reconhecimento do ser humano, daquele que é semelhante a nós. E nós nos esquecemos de que Deus é o justo galardoador. A Bíblia fala que nele o nosso trabalho não é em vão. Então eu queria te dizer isso nesse dia. Deus, Ele pode e Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades. Se ainda não aconteceu, busque nele, olhe para Ele, ore a Ele, Peça para Ele, porque Ele, com certeza, Ele olha, Ele enxerga cada um de nós e Ele com certeza vê aquilo que está nos faltando. Com certeza, no momento certo, determinado, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Você pode ficar tranquilo, porque Ele é um bom Pai. E como bom Pai e que Ele é, Ele percebe. E se nós ainda não recebemos algumas coisas, é porque com certeza, talvez, nós não estejamos preparados para tal. Eu volto a dar o exemplo que se você der um carro potente para um adolescente que não tem a carta de condução, que não tem a mínima noção de como se conduz, você vai estar dando algo que pode lhe causar a morte. Então Deus, com certeza, com toda a sua sabedoria, discernimento e conhecimento do futuro, está à espera que nós tenhamos maturidade suficiente para receber aquilo que Ele quer e que Ele vai nos entregar, aquilo que está nos faltando. Então, ore sobre isso e coloque isso nas mãos do Senhor, confie e espere com paciência, porque com certeza Ele está olhando para você e Ele vai te dar aquilo que você deseja.